Atos 16, nós vamos ler a partir do versículo 23. Nós semana passada estudamos até Atos capítulo 16, versículo 24. Mas nós vamos voltar um pouquinho para dar um contexto aqui, a perícope do versículo 25 em diante. Então, Atos 16, 23. Diz assim: depois de espancá-los muito, colocaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que guardasse com segurança. Tendo recebido essa ordem, ele os colocou na prisão interna e prendeu-lhes os pés ao tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente, houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados, e logo todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, sacou a espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou para ele: não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Ele pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Levando-os para fora, disse: Senhor, que preciso fazer para ser salvo? Eles responderam: crê no Senhor Jesus e toda a tua casa será salvo. Então pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os que eram de sua casa. E levando-os consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os ferimentos e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então os fez subir para a sua casa, pôs a mesa para eles e alegrou-se muito com toda a sua casa por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram soldados com a seguinte ordem: soltai aqueles homens. E o carcereiro transmitiu a Paulo essas palavras. Os magistrados mandaram que fossem soltos. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo lhes respondeu: sendo nós cidadãos romanos, espancaram-nos publicamente sem termos sido condenados e nos colocaram na prisão. Agora, as escondidas, manda-nos sair? De modo nenhum, que venham eles mesmos e nos soltem. E os soldados foram dizer isso aos magistrados, os quais ficaram com medo quando souberam que eles eram romanos. Então vieram, pediram-lhes desculpas e, levando-os para fora, suplicavam que se retirassem da cidade. Eles saíram da prisão e foram para a casa de Lídia. Ao verem os irmãos, os encorajaram e depois partiram. Amém? Amém. Nós vimos semana passada aqui em Filipos, depois que Paulo exorciza a menina que os seguia e que gritava que eles eram servos do Deus Altíssimo e estavam anunciando o caminho da salvação, Paulo, percebendo que se tratava de um espírito demoníaco e que aquelas palavras eram para criar problemas, ele então expulsa o demônio daquela menina. Os donos daquela escrava, eles ficam irritados porque a sua fonte de renda havia terminado, já que a menina, ela fazia a leitura do futuro das pessoas, como eram as pitonisas daquele tempo. Havendo então a reclamação para os magistrados de Filipos, com a acusação de que eles eram judeus e estavam ensinando ensinos religiosos estranhos, escusos à realidade romana, isso era proibido. Eles então chicotearam Paulo e Silas, de maneira muito intensa, como diz o texto, e os prenderam ao tronco. Eu falei para vocês semana passada como era isso. O texto diz que, na verdade, que eles foram colocados nas celas mais fundas, E é provável que essas celas, chamadas de prisões turcas, fossem subterrâneas. As últimas celas eram as celas separadas para aqueles que eram mais perigosos, presos de maior periculosidade. Então se colocava essas pessoas
naquele lugar. Terrível, prendendo seus pés aos troncos, o que seria? Não pense você que havia uma corrente no tornozelo presa a uma espécie de tronco fincado no chão para que o preso não fugisse. Na verdade, as duas pernas eram presas ao tronco, um em cada extremo, de maneira que o preso ficava com as pernas abertas de maneira dolorosa, porque era para torturá-lo e esse era o castigo. Por isso, então, isso pode explicar para a gente, em partes, por que o texto diz para a gente que, depois de preso, Paulo e Silas, por volta da meia-noite, oravam e cantavam hinos a Deus. Provavelmente, meia-noite, que já era um horário que as pessoas estavam dormindo, né? Não havia iluminação pública como há hoje, sinal de TV nem internet que faz com que a gente fique acordado até tarde, né? Para ver filmes ou para ficar navegando no celular, não tinha nada disso, né? Caiu a noite, já era hora de dormir, meia-noite era realmente o horário que as pessoas já estavam dormindo. Paulo e Silas não estão dormindo, porque provavelmente não conseguem, visto suas costas estarem dilaceradas pelo chicoteamento e a posição em que eles estavam presos no tronco não permitia dormir. Então eles, vai dizer o texto para a gente, que cantavam e oravam, né? Ou oravam e cantavam, de maneira que os presos, na minha versão está assim, na NVI, os escutavam. Mas se você for olhar no grego, a expressão é que eles escutavam atentamente o que Paulo e Silas estavam ali naquele momento dizendo, né? Você pensa, numa prisão, alguém que já estava largado lá por algum tempo, num horário como esse, em que se dormia, na solidão do cárcere, tem dois homens lá que não param de falar, né? Eles oram e cantam. Então você imagine o que deve estar passando na cabeça daqueles presos, pensando, pô, esses caras estão todos arrebentados, né? Eles foram chicoteados e suas costas estão em carne viva. E numa hora dessa eles não param de falar, né? Eles cantam e oram para um Deus que eles não conheciam, os presos não conheciam. A gente não sabe o teor da oração. Alguns estudiosos vão dizer que na oração de Paulo e Silas estava o pedido para a libertação. A gente não sabe porque o texto realmente não diz. Só diz que eles estavam louvando ao Senhor e orando. E de repente, diz o versículo 26, houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados. E logo todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Há realmente um histórico de terremotos nessa região. Macedônia, Filipos, ali realmente há uma falha geológica, né? E há terremotos naturalmente. Mas a gente percebe que não se trata simplesmente de um fenômeno natural, né? Visto a coincidência, está Paulo e Silas presos e eles orando, né? E clamando a Deus ali por conta da sua situação, naquele exato momento. Um abalo sísmico vai mover as portas daquela prisão, e não eram portas como hoje, né? Que se tranca com um cadeado, ou existem ferrolhos mais sofisticados, né? Eles estavam presos no fundo, nas correntes, então não havia necessidade de trancafiar as portas, eram portas de ferro com provavelmente por fora o ferrolho preso, simples, né? E à medida em que a terra tremeu, essas portas provavelmente se afastaram da parede, porque houve ali um relaxamento da estrutura, né? De maneira que as portas se abriram e as correntes soltaram. O que no texto parece dizer para a gente que havia possibilidade dos homens fugirem, né? Serem soltos e fugirem. Embora o texto vai dizer para a gente que ninguém saiu do seu lugar depois das portas estarem abertas. Vamos parar por aqui e a primeira coisa que a gente vai realmente pensar é, caramba, depois de ser chicoteado, né, humilhado em público, aqueles dois homens, por estarem fazendo algo que eles julgavam ser certo, pregando o evangelho, né, expulsando o demônio daquela menina, fazendo com que ela se tornasse livre, eles então são presos e tratados dessa forma. Não somente o chicoteamento, né, que era uma punição muito severa, mas também preso de maneira terrível, a ponto de realmente não conseguir sequer dormir por causa da dor. Você não vê sair da boca desses homens uma reclamação.
E eu acho que por isso essa narrativa está aqui. Esse texto vai ser um texto muito conhecido no período da perseguição da igreja. Não no período do século I nem século II, mas quando as escrituras já eram conhecidas, né? Na região em que o evangelho foi pregado, e quando a perseguição se dava, quando as pessoas eram presas, quando as pessoas eram punidas, o texto que realmente os inspirava era a prisão de Paulo e Silas. Porque você não vê esses homens em nenhum momento culpando Deus por causa da sua condição. Você não vê esses homens em nenhum momento reclamando com Deus, elevando suas vozes, quem sabe, para questionar o porquê da sua situação. Eu vou te ensinar aqui. Testosterona, Carol. Se for bater, tem que bater direito. Imagina só Paulo tomando dessas aí nas costas, né? Foi provavelmente muito pior do que esse carinho que eu fiz na caixa ali. Você não vê saindo dos lábios desses homens nenhum tipo de indagação nesse sentido. Na verdade, eles louvam a Deus. É óbvio que a gente não vai dizer, né, de maneira estoica, que Paulo estava adorando estar naquela condição, que Silas estava amando sofrer em nome de Jesus. Não se trata disso. Embora a igreja perseguida sempre se achou indigna de sequer sofrer por Cristo. Mas o fato é que há realmente um elemento da fé cristã primitiva do primeiro século que não dependia das circunstâncias para confiar em Deus. E esse é o ponto aqui. A fé que Paulo tinha, a fé que Silas tinha, a fé que os apóstolos tinham, a fé que a primeira, segunda, terceira geração de cristãos vai ter, não depende das circunstâncias. Independente da prisão que os cercasse, independente da escassez que eles passassem, independente da humilhação que eles padecessem, eles continuavam fiéis, inabaláveis, confiando em Deus. E eu penso que um bom tema para essa nossa conversa, para esse texto, seria: o que é uma fé saudável? Porque fé, a gente até conversava no grupo esses dias, ela na nossa geração, no nosso tempo, nos dias de hoje, é vista de uma maneira bem diferente do que era a fé primitiva. A fé hoje é uma espécie de pensamento positivo, né? É o nível de concentração que você consegue em prol de uma causa, não é isso? As pessoas até dizem, muitas vezes, quem sabe, com o coração bem intencionado, né? Diante de alguém que está doente, ou de um parente que está doente: Deus vai curar essa pessoa, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Mas ela realmente não sabe se vai dar tudo certo e nem se a pessoa vai ser curada. Mas a fé parece que é um jogar de dados, né? É fazer uma fezinha, quem sabe, a expressão até tenha origem no tipo de fé que nós entendemos ser a fé correta. Mas fé na idade dos primeiros cristãos, no período do primeiro século, não era bem assim. Eu poderia aqui teologicamente definir fé de duas maneiras, duas camadas, duas fases da fé. A fé para a crença em Jesus. E essa fé, o texto vai dizer: todo aquele que crê em Cristo será salvo. Então o primeiro estágio da fé cristã é a crença, é crer que Jesus é o Filho de Deus, padeceu naquela cruz por nós, pecadores, morreu e no terceiro dia ressuscitou para a glória de Deus Pai. Amém? Amém. Se você crê nisso, e se essa confissão ela é genuína, você está salvo. Mas um outro elemento da fé é a fé da caminhada cristã, que não é mais sobre salvação, é sobre relacionamento com Deus, é sobre maturidade no relacionamento com Deus, é sobre o que a palavra fé no grego diz, pistos, fidelidade a Deus. E esses homens eram fiéis ao plano de Deus, eram fiéis à vontade de Deus. Não é à toa que Paulo vai parar em Filipos, porque Deus mostrou para ele estar em Filipos. Ele teve um sonho: sou eu com o varão, vai então para a Europa, vai terminar nessa cidade, evangeliza Lídia,
vai expulsar o demônio, agora vai se deparar com essa situação. Ele em nenhum momento questiona os planos de Deus, porque a sua fé é uma fé fiel àquilo que Deus estava fazendo. E o que é uma fé fiel? É uma fé que não vacila, é uma fé que confia, é uma fé que realmente está decididamente a confiar, a depender do que Deus irá fazer, não das circunstâncias. Porque se eles fossem depender das circunstâncias, eles já tinham apostatado aqui. Mas no nosso tempo não. A fé é pensamento positivo, a gente se concentra, a gente faz a nossa fezinha, a gente diz para Deus o que é que Ele tem que fazer para a gente. E quando as coisas não acontecem, quando a gente se frustra, quando a gente cai doente, quando as pessoas morrem, quando a situação está terrível, aí o que a gente faz? Pirraça e abandona Deus, porque Deus não está agindo do jeito que a gente acha que Ele deveria agir. Porque eu realmente não estou confortável do jeito que as coisas estão andando. E isso não é fé. Uma fé saudável é uma fé de dependência de Deus. Independente do que aconteça, vai dizer Josué, muitos anos antes, o que ele diz? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A gente fala isso, né? Como, tipo assim, congresso de família, né? Eu e minha casa, Josué, não querendo saltar aqui de um texto para o outro, mas usando como exemplo, era líder de uma nação e corria o risco da nação abandonar o Deus que os conduziu até lá. E o que Josué vai dizer? Independente do que vocês façam, nós não iremos ceder. E eu penso que esse é o tipo de fé que o texto quer mostrar para nós, que Lucas quer mostrar para nós. A fé que não se abala, a fé que não retrocede, a fé que não anda para trás, a fé madura, a fé daquele que confia inabalavelmente em Deus. Amém? Amém. Qual é a tua fé? Essa é a pergunta. Você é como Paulo, independente das circunstâncias, você está lá orando, louvando ao Senhor, confiando que aquela situação nas mãos de Deus pode ser transformada em algo bom. Ou nós dependemos das circunstâncias. Quando temos um bom salário, boas condições, ficamos felizes com Deus. Quando as coisas estão ruins, nos afastamos de Deus. Quando os nossos sonhos são realizados, estamos juntinhos com Deus. Quando os sonhos não acontecem, a gente se afasta de Deus. E aí a gente vive um tipo de relacionamento com Deus muito semelhante ao povo no deserto. Quando tinha comida, Deus era top. Quando as coisas faltavam, o que eles faziam? Abandonavam. E aí qual vai ser o castigo de Deus? Eles não vão entrar na terra prometida. Por quê? Porque eles não confiam em mim. Essa geração não serve. E pode ser que nós venhamos a padecer do mesmo tipo de problema, sabe? Eu vejo muitos cristãos que por qualquer coisinha abandonam a igreja. Por qualquer coisinha abandonam a fé. Por qualquer coisinha questionam todo o conteúdo cristão, toda a teologia cristã, questionam até a Bíblia. Na verdade, nem precisa se afastar hoje em dia do Evangelho para questionar a Bíblia. Alguns pastores já estão fazendo, né? Já dando o material que o diabo precisa para botar fogo logo em tudo. Mas nós precisamos ser como Paulo e Silas. Mais uma vez, essa narrativa não está aqui à toa. Lucas realmente para narrar que esses homens nessas circunstâncias terríveis estavam firmes, orando, louvando e testemunhando, a ponto de os outros presos não entenderem por que eles estavam naquelas condições, louvando ao Deus que eles acreditavam. Amém? Amém. E aí veio o terremoto, né? Por volta da meia-noite, diz o texto. Enquanto eles cantavam e oravam, veio o terremoto e abriu as portas e soltou as correntes, né? 27 então vai dizer pra gente que o carcereiro acordou. Quem é esse carcereiro? Quando a gente lê o versículo 23, depois deles serem castigados, né? Vai ser dada a ordem ao carcereiro, que é esse aqui, para que ele prendesse eles no lugar mais seguro, né, da prisão. Provavelmente, como Filipos era uma colônia romana, e nessas colônias, quem ia para lá? Falei semana passada, soldados aposentados, né? Pessoas que já cursaram a sua carreira, já prestaram o seu serviço para Roma, eles iam então, recebiam terras e iam para essas cidades que eram colonizadas por Roma. Provavelmente, vai dizer alguns estudiosos, o carcereiro era um desses, um soldado reformado
cuja função, cuja missão era tomar conta da prisão. O que acontece? Quando ele, no terremoto, desperta, né, porque provavelmente estava dormindo do lado de fora, e vai ver como estão os presos, ele encontra tudo aberto. E o texto vai dizer para a gente, no versículo 27, o seguinte: o carcereiro acordou, vendo abertas as portas da prisão, sacou a espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. Por que ele tem essa reação? Porque qualquer soldado que tivesse quanto missão cuidar de um preso, se o preso fugisse, ele pagaria a pena do preso. Era assim que Roma funcionava. Não é à toa que quando nós lemos em Atos que o anjo tirou Pedro da prisão, o que vai acontecer com os guardas? Eles são mortos por Herodes, né? Por quê? Porque a pena de Pedro era a pena de morte. Então, quando este carcereiro percebe as portas abertas e a sua leitura é de que eles fugiram, ele sabe que ele será penalizado. E segundo o código de honra romano, se suicidar com a sua própria espada era muito mais honroso do que passar por toda a humilhação que ele passaria cumprindo penas de outros presos. Muitos aqui é possível que tenham sido condenados à morte, outros passar tempo na prisão, outros ser lançados ao circo romano, botado para que as feras devorassem, sem falar na humilhação da família, né? A gente não sabe o que poderia acontecer com a sua família se realmente, no caso desse, eles não tinham direito a nada e também passariam por uma espécie de humilhação ali na sociedade onde eles viviam. O fato é que tudo isso pesou na cabeça daquele carcereiro e ele chegou à conclusão que era muito mais digno tirar a própria vida. Mas é quando, diz o texto, Paulo, do fundo da prisão, embora esteja escuro, né, que vai dizer que ele pega o lampareiro para enxergar, Paulo já provavelmente acostumado ali com a escuridão, ele vê então, e conhecendo como funcionava o código romano, que aquele homem iria tirar a própria vida, não é isso? Então Paulo e Silas grita para aquele homem: não te faças nenhum mal, versículo 28, porque estamos todos aqui. Então, 29, o carcereiro pediu luz, correu para dentro e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Uma pergunta que fica é: por que ninguém fugiu, né? Paulo e Silas não fugiram, eu entendo. Agora, e os outros presos? Por que eles não aproveitaram a oportunidade e fugiram? Ninguém sabe ao certo. Mas o que normalmente se conjectura é que a situação foi tão estranha, aqueles homens presos, orando, louvando, de repente um terremoto, abre tudo, é possível que os presos tenham ficado assustados, visto os romanos serem supersticiosos, né? Eles realmente, provavelmente fizeram a leitura que aqueles caras eram diferentes, né? Ou pelo menos que o Deus deles era uma coisa muito mais poderosa do que o que eles conheciam. Independente da resposta, o fato é que eles não fogem, eles ficam lá. E aí Paulo vai dizer para o carcereiro: não te faça nenhum mal, estamos todos aqui. Diz então que o carcereiro pega, no 29, a luz, corre para dentro e realmente vê que estão todos lá. Provavelmente fecha, né, embora o texto seja rápido na narrativa, fecha as prisões e ele se direciona a Paulo e Silas e faz a seguinte pergunta, eu acho uma das perguntas mais conhecidas do Novo Testamento, versículo 30. Levando-os para fora, disse: senhores, o que preciso fazer para ser salvo? Tá, aqui a gente, óbvio, já entendeu. Ser salvo, receber Jesus como Senhor. Então, mas na cabeça de um romano no século I que não conhecia o judaísmo direito, sequer sabia o que era evangelho, não conhecia Jesus, não sabia da história de Jesus, sabia quase nada, a não ser do que ele viveu ali enquanto aquela passagem de Paulo e Silas pela cidade. O que é que ele queria dizer? Ser salvo de quê? Do que ele estava com medo? Alguns vão dizer que a sua pergunta é ser salvo da punição de Roma, mas o que não faz sentido no texto, porque já foi dito que nenhum preso havia fugido, então ele não poderia temer a esse tipo de punição. Mas é provável, vai dizer alguns, que o carcereiro conhecesse o teor, o conteúdo do que Paulo e Silas andaram ensinando em Filipos. Não é à toa que a endemoniada já gritava: estes são servos do Deus Altíssimo e ensinam o caminho da salvação, não é isso? Então o caminho da salvação era algo que já estava presente no discurso de Paulo e Silas. Então
pode ser por conta disso, ou pode não ser. O fato é que aquele carcereiro, se nós excluirmos, né, que ele tinha conhecimento da pregação de Paulo, do ensino deles, levarmos em consideração que os presos não fugiram, o que sobra para nós é que realmente ele procura Paulo e Silas para fazer um tipo de questionamento sobre a sua existência e não sobre algum problema político ou processo que fosse que ele pudesse ter que responder. E a resposta de Paulo vai ser 31, eles responderam: crê no Senhor Jesus e tu e tua casa sereis salvo. É óbvio que você já leu e já entendeu que, independente do que o carcereiro quis dizer com o que eu preciso fazer para ser salvo, embora ele não conhecesse os elementos muito bem, a resposta de Paulo é bem clara. A resposta de Paulo é: faça boas obras, seja um bom romano, viva um código de ética elevado, assim você vai ser salvo por Deus. É isso que ele diz? Não, né? O que ele diz? Creia. Porque a salvação não é pelo que fazemos, a salvação não é pelo que conseguimos fazer, a salvação não é pela nossa performance, a salvação não é pelo tanto que a gente é bom, a salvação não é pelo conjunto teológico que nós proferimos, a salvação é pela crença e confiança na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Só assim se pode ser salvo. Eu já fui acusado de pregar e ensinar a salvação pelas obras. Uma vez alguém me disse: se você prega a salvação pelas obras. Eu realmente não me lembro de ter dito disso uma vez na minha vida. Mas para que as coisas fiquem bem claras e um dia um de vocês venha me dizer esse tipo de asneira, eu vou dizer para vocês aqui: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Por que a casa? Será que quando eu recebo Jesus, automaticamente todo mundo na minha casa vai ser salvo? Não, né? Não. Naquele período, o líder, o patriarca, né, da casa, ele, seguindo uma fé, confessando uma fé, toda a família professava a mesma fé que ele. Era assim que funcionava. Não é igual hoje, que um é crente na casa cristão, o outro é católico, o outro é luterano, o outro não é nada. Naturalmente as pessoas aderiam à fé do líder, do patriarca. No caso da Lídia, da líder, porque ela era mulher. Mas o que vai acontecer? O que Paulo está dizendo é: tem esse elemento, e que também, em se convertendo o carcereiro, automaticamente o conteúdo da mensagem do Evangelho, automaticamente a fé cristã seria ensinada aos seus. Por isso então que o carcereiro vai levar Paulo e Silas para a sua casa, e lá eles vão fazer a exposição do Evangelho para a família também, e a família também irá crer e serão batizados. Então não se trata de um creu e automaticamente os filhos, as gerações, a família está salva. Não é isso. É que o líder crendo, o responsável espiritual por sua família, e que isso fique bem claro aqui, isso aqui não é um tópico da nossa mensagem não, mas nós, enquanto homens líderes da nossa casa, da nossa família, temos responsabilidade espiritual com os nossos. Não pense vocês que se a gente viver a nossa vida cristã de qualquer jeito, os nossos filhos, as nossas esposas vão andar certinho. Não, nós temos responsabilidade. Por isso então que o carcereiro vai levar Paulo e Silas para que eles também pudessem ter acesso ao conteúdo, ao ensinamento que Paulo havia ensinado a ele. O que o texto vai dizer? Diz então, que ele, 32, né? Pregaram a palavra de Deus a todos eles, da sua casa, né? E aqui é um anacronismo no texto, porque o 31, ele diz, eles respondem para ele: será salvo tu e tua casa. No 32 diz: então pregaram a palavra de Deus e eles, todos os que eram da sua casa, pregaram a todos que eram da sua casa. E levando-o consigo naquela mesma hora, diz o 33, lavou-lhes os ferimentos e logo foi batizado. E alguns vão dizer assim: não, o carcereiro pegou a família, levou para a prisão, e aí Paulo ensinou eles na prisão, e na prisão eles foram batizados. Depois ele foi para casa e levou Paulo. Não faz nem sentido isso, né? Para levar a família para a prisão.
Então, provavelmente, o que Lucas está dizendo para a gente, que o carcereiro creu, né? E ele faz um anacronismo, é como se ele creu e toda a sua casa foi batizada. Depois ele retoma a narrativa, porque a casa foi batizada depois do ensinamento, depois que o carcereiro levou Paulo e Silas para a sua casa, e eles tiveram acesso, então, ao ensinamento. E vai dizer o texto, 33, levando-se consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os ferimentos. Então o carcereiro lavou os ferimentos deles, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então os fez subir para a sua casa. A narrativa está bem enrolada com isso, problema do grego na tradução, mas a ordem é a que eu falei. Ele leva para casa, cuida dos ferimentos, eles são realmente ensinados e são batizados. 34, fez subir para a sua casa, pôs a mesa para eles, alegrou-se muito com toda a sua casa por haver crido em Deus. Olha só, a gente olha isso aqui e acha lindo, né? Caramba, que lindo, o carcereiro se converteu, recebeu Jesus, foi salvo, se alegrou, a sua família também foi batizada, foi salvo, se alegrou, que lindo, ele cuidou dos ferimentos de Paulo. E o carcereiro lidava com presos, né? Normalmente eles eram pessoas duras, né? Pessoas bem, eu não sei se posso dizer cruéis, mas eles precisavam lidar com pessoas terríveis. E a gente vê que se esse carcereiro tinha esses elementos de endurecimento por causa do cargo que ele exercia, ele exerce um papel de servo, né? Ele cuida das feridas nas costas de Paulo e Silas. Agora, o que passa batido nesse texto é que não se levava preso para casa, não havia essa possibilidade. Se o preso fugisse, o cara morria. Então, como é que ele pegou Paulo e Silas, tirou da prisão durante a noite, levou para casa para cuidar das feridas, foi batizado, fez a mesa, se alimentou com 2 presos condenados ali, e no dia seguinte levou de volta? Meu amigo, que história mais louca! Pois é, eis a questão. O carcereiro está correndo todos os riscos, meu amigo. Na verdade, ele corre todos os... Se alguém descobre isso aqui, ele estava ferrado. E por que ele faz? Essa é a pergunta. Por que ele faz isso, então? Por que ele coloca a cabeça dele a prêmio assim? Porque a fé genuína, no primeiro momento, é uma fé fiel. Uma fé genuína, uma fé saudável, que depende de Deus, que confia em Deus, independente das condições. Segundo momento, uma fé genuína é uma fé que gera mudança. Mudança. E eu falo mudança, não é eu fazia as coisas de errado, parei de fazer. Que bom, né? Porque se você continuasse fazendo tudo que você sempre fez de errado, por favor, né? Mas a mudança aqui está inclusive no alvo desse carcereiro. Se ele sonhava em crescer na sua vida profissional, não é? E quem sabe sair desse cárcere aqui de papel de prender e ficar tomando conta de preso para um cargo na prefeitura, né? Por que não? Ele tinha suas ambições, independente se tinha ou não, porque eu não conheço a cabeça do carcereiro. O fato é que ele já não se importa, meu amigo, com o que vão dizer dele. Ele quer saber de cuidar desses caras, porque esses caras apresentaram para ele a mensagem da salvação. Então você percebe que há uma mudança nele, daquele que tinha medo de que os presos fugissem porque a sua vida estava em risco, para alguém que agora bota a vida em risco, que põe a vida em risco. Por isso eu digo para você, se a sua fé, ela não é uma fé que produz mudança, se a sua fé não é uma fé que faz com que você olhe para o reino de Deus como prioridade, porque é o que está acontecendo aqui, nem adianta dizer que eu estou forçando o texto, não. A prioridade desse cara aqui não é mais o sistema carcerário, não é mais Roma, não são mais as leis, não são mais as punições. A prioridade dele aqui é cuidar de Paulo e Silas, cuidar das costas, porque esses caras apresentaram para ele a salvação. A fé genuína gera mudança na gente, mudança de alvo, mudança de perspectiva, mudança de sonhos, mudança de ambições, e redireciona toda a nossa força, tudo aquilo que a gente sonha, para o céu, para a eternidade, para o sacrifício de Cristo. A nossa existência gira em torno disso. Essa é a fé genuína. O reino de Deus jamais será secundário para aquele que crê de verdade. Nunca. Se é secundário é porque nunca creu. É porque nunca passou por uma transformação.
é porque nunca teve um encontro real com Jesus, é porque nunca experimentou o poder do Espírito Santo, porque esses não voltam atrás. E eu não estou aqui pregando predestinação nem nada disso não, é que há uma mudança na natureza. Olha a história do cara, pô, olha a história de tantos outros, né? Por isso a gente não pode se permitir flertar com uma vida cristã meia boca, expressão que eu gosto de usar porque choca, né? Meia boca é bom, né? Meia boca é pela metade, né? É só uma parte, é só um pouquinho. É como dizer, não, eu creio, mas eu creio do meu jeito. Só que o seu jeito não tem nada a ver com o reino de Deus, é só o seu mesmo, né? A sua crença tem tudo a ver contigo, com a Bíblia também não tem nada a ver, né? Não harmoniza-se com nada. Não, eu tenho a minha interpretação, e a sua interpretação é viver como um vagabundo do Evangelho, sem compromisso com Deus, sem compromisso com Cristo, sem compromisso com a igreja, sem nada, responsabilidade zero. Ah, eu creio assim. Querido, me perdoe. Não houve mudança, não houve um encontro real com Jesus, não houve transformação, não houve. Ah, pastor, você não pode dizer isso. Posso. O único no Novo Testamento que se encontrou com Jesus e não mudou foi o jovem rico. Tinha muito a perder, foi embora. Os outros que tiveram um encontro real com Jesus, tiveram a sua natureza mudada. Mudada. Amém? Amém. Uma fé genuína é uma fé que confia em Deus, independente das circunstâncias. Anota isso aí. Uma fé genuína é uma fé que muda a pessoa. Aí o que acontece no texto? Para terminar, senão vai ficar grande, o 35 diz que quando amanheceu, né, eles mandaram soltar Paulo e Silas, né? Diz que o carcereiro no 36 transmite a Paulo essas palavras: os magistrados mandaram que fossem soltos. A gente não sabe o que levou os magistrados a soltá-los no dia seguinte, né? Pode ser que a punição fosse só uma noite no cárcere mesmo, uma chicotada de uma noite no cárcere. Pode ser que toda essa situação, a expulsão do demônio, o terremoto, tenha mexido com os caras, e eles têm melhor soltar esses homens aí, já que eles eram místicos mesmo e criam, né, no poder dos deuses. É melhor soltar esses caras aí, que isso está bem esquisito. Pode ser, a gente não sabe. O fato é que eles mandam então os lictores, né, aqueles que bateram em Paulo e Silas, lá dar a notícia de que eles poderiam ir embora. E aí o carcereiro provavelmente veio todo feliz, né? Poxa, vocês estão soltos, né? Vocês podem ir em paz. E aí o que acontece? O texto estranhão, né? Vamos ler com calma aqui. Paulo vai dizer assim: mas espera aí, nós somos cidadãos romanos, e aí vocês, depois de chicotear a gente, prender a gente, quer que a gente saia na surdina? O que isso significa, gente? Significa que era proibido prender um cidadão romano, porque segundo Roma, segundo as leis romanas, chamada Lex Julia, né? Julia deve comer em inglês, né? É italiana lá aqui. A Lex Julia, que era uma lei que protegia o cidadão romano, que em havendo uma acusação ele deveria ser alguém que enfrentaria um processo como hoje, né? E independente, ou dependendo das provas ou não provas, ele seria condenado ou liberto. Então, o cidadão romano não podia ser preso por qualquer coisa, ele tinha que enfrentar um processo. E o cara fez alguma coisa, então vocês procurem, né, o que era de direito de ser procurado, e façam então a sua reclamação, e ele vai enfrentar o processo. Não poderia ser preso. A pena, inclusive, para esse tipo de conduta, em alguns casos, era até morte por prender. Mas eles não só prenderam, eles incorreram em 2 delitos, né? Eles prenderam depois de terem batido, e que era muito mais grave, era crime gravíssimo você pegar um cidadão romano e humilhá-lo em público dessa forma. O que também poderia acontecer com esses homens aqui, eles serem não só destituídos dos seus cargos, como encararem um processo pesado, prisão e até mesmo morte. Em alguns casos houve até morte por crucificação, por realmente cidadãos romanos que foram chicoteados em público. Olha só. E eles fizeram isso tudo. A pergunta que fica é: por que Paulo não falou lá no início então que era romano, né? Ele poderia ter impedido tudo isso.
Alguns vão dizer que provavelmente ele não teve nem a chance, que a coisa foi tão louca, o povo, né, queria linchá-los, aquele tumulto todo, que não teve oportunidade, ou não foram ouvidos, né, que eles eram cidadãos romanos, mas agora eles podem reivindicar. Por isso então Paulo vai dizer, não, nós somos cidadãos romanos, não fomos processados, a maneira com que tudo foi feita está irregular, está errada, né, e agora vocês querem que a gente vá embora assim? Espera aí, pô, o que acontece? Só para você ver como o texto é tão interessante. Diz o 38 que os soldados foram dizer isso aos magistrados, os quais ficaram com muito medo. Eles ficaram com medo, foi de Paulo, ficaram com medo na irregularidade que eles cometeram. Isso era grave mesmo, não é à toa que o texto está em português, com muito medo. Você pode procurar outras versões, vai salientar realmente o desespero deles, fizemos besteira. Inclusive, vai dizer alguns estudiosos que a cidade de Filipos poderia deixar de ser uma das cidades importantes de Roma, uma das colônias importantes de Roma, que é isso que Lucas diz no início do capítulo, por causa desses caras aqui. Então, a cidade poderia realmente ser destituída, né, como parte da tetrarquia romana, poderia deixar até de ser colônia, esses caras poderiam ser destituídos, enfrentar um processo, ser presos e até mortos. Olha o que Paulo tem na mão, como a coisa virou, né? Como o jogo virou. Mas aí Paulo fala isso, eles ficam com medo, o que vai acontecer? 39. Então vieram os magistrados, né? Não foram mais os guardas, né? Nem os lictores, os magistrados, e pediram-lhe desculpas públicas. Isso aqui é público, está pedindo desculpa, pô, a gente errou, cometemos um erro, nos perdoe, né? E pediram desculpas, levando-os para fora da prisão e suplicavam, interessante isso aqui, suplicavam que se retirassem da cidade. Então eles pediram, por favor, a gente errou, mas por favor, vocês podiam ir embora, né? Para não ter mais problema aqui, já tem problema demais. Porque Paulo e Silas não eram nem obrigados a ir embora. Na verdade, eles não poderiam expulsá-los legalmente da cidade, né? Mas a pergunta que fica é por que Paulo fez isso? Será que era uma vingancinha? Agora eles vão ver, sou cidadão romano, vou botar um terror nesses caras, né? Vou ameaçá-los com medo. Não, se engana você. E aí vem, quem sabe, o terceiro aspecto da nossa fé. Paulo fez isso para proteger a igreja, porque era uma igreja nova ali em Filipos. E se ele fosse embora na madrugada sem um pedido de desculpa legal, o que ia acontecer? A igreja ia ficar com fama que nasceu fruto de um desordeiro, né, que foi preso, que foi chicoteado. Isso não seria nada bom para a igreja. Por isso ele estrategicamente pede um pedido de desculpa público, para que essa história realmente fosse conhecida e a igreja não padecesse nenhum tipo de calúnia. Mas ao mesmo tempo, digo para você, ele poderia ter reivindicado muito mais do que o pedido de desculpa. Ele poderia ter reivindicado um processo legal e entrado com uma ação contra eles, com todas essas consequências que a gente disse aqui. Por que ele também não faz? Por que o pedido de desculpas é suficiente? Porque isso também não seria bom para a igreja. Imagina se, depois de um processo de Paulo e Silas, Filipenses fosse destituído do lugar que ela estava, exercendo como uma cidade importante na tetrarquia. Imagina isso. O que ia ser daquela igreja? Todo mundo olhando aqueles cristãos novos de cara feia, acusando eles de serem o causador de todo aquele problema. Então, ao mesmo tempo que Paulo reivindica o seu direito para proteger a igreja, ele abre mão do seu direito para proteger a igreja. Porque uma fé saudável é uma fé que realmente vive para proteger o corpo de Cristo. Entende isso? Não é uma fé que só está preocupada com o seu bem-estar. Não é uma fé que está preocupada somente com os seus direitos. E os seus direitos, ele realmente ignora o bem-estar do corpo, da comunidade. Isso não é fé. Isso nunca foi fé. Porque a fé, ela é para a salvação individual, ponto. Você, recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, será salvo. Mas a fé também, no sentido de reino de Deus, é coletiva. É uma fé compartilhada. É uma fé realmente que se ajuda, que está construída sobre realmente o cuidado de uns para com os outros. Isso é vida cristã. Então nada adianta a gente dizer que tem uma fé inabalável, né? Que a gente não teme as circunstâncias e que houve mudança na nossa vida, quando a igreja para a gente não é importante.
E a gente vive um tempo hoje em dia, que tenho dito tantas e tantas vezes, de individualismo cristão, né? Eu não preciso de igreja para ser cristão. Eu não preciso de ir na igreja para ter fé. E tudo isso é balela. Porque a fé está no fato de que nós cuidamos uns dos outros. Isso é fé madura. Já fomos salvos, já recebemos Jesus como Senhor, mas entendemos que a igreja é o corpo de Cristo, a noiva de Cristo. Por isso estamos juntos, por isso nos ligamos. A gente estudou essa semana isso, não foi? Um trecho do livro fala assim, bem interessante, né? São pessoas tão diferentes, né? Uns gostam de X, outros gostam de Y, uns têm cultura, outros são ignorantes, uns são talentosos, outros padecem de talento, uns são feios, outros são bonitos. Não é o nosso caso aqui é todo mundo bonito, com exceção do Chico. Eu sempre faço isso, né? Assim, brincadeira, Miriam. O Chico, ele melhorou muito. Brincadeira, o Chico é bonito, é um cara bonito. O que eu estava falando? Sim, são pessoas tão diferentes, né? O que liga a gente? O que conecta a gente? Cristo. Se você tirar isso, por que eu andaria com você? Você não gosta das músicas que eu gosto? Você não curte as séries que eu curto? Você não lê os autores que eu leio? Temos nada em comum. Mas Cristo é o que nos une. Por isso uma fé saudável é uma fé que defende o corpo, a coletividade, o organismo, a comunidade. Por isso Paulo abre mão dos seus direitos aqui. E quando os nossos direitos forem maiores do que a igreja de Cristo, a nossa fé não é saudável. E eu conheço histórias e histórias de pessoas que processam a igreja, pessoas que abandonam a igreja, pessoas que estão lá, mas não comunga com outros que veem, quem sabe, discordância nos seus pensamentos, pessoas que se afastam da igreja porque o irmãozinho olhou de cara feia. Pô, cara feia a gente está todo dia, bicho. Todo mundo fica de cara feia o tempo todo, nem percebe. Mas essas besteirinhas, essas babaquices, essas infantilidades não pode ser algo presente aqui, não. Quando você estiver chateado comigo, pensa no que Cristo fez na cruz por nós. Me perdoe, me ame, se aproxime e diga, pastor, estou chateado, mas eu te amo em Cristo. Vamos consertar esse negócio, né? Mesma coisa vocês. A igreja precisa estar unificada, unida, abrir mão do seu direito. Você pode estar certo. Você está certo. Fizeram isso contigo, está errado, né? Está errado. Mas a igreja não pode padecer. Nós não podemos ser maiores em nossos direitos do que o corpo de Cristo. Então abaixa a cabeça. Peça perdão a Deus. Perdoe. Abra mão daquilo que você acha ser direito seu, pelo bem do corpo de Cristo. Isso precisa ser a verdade para nós. Uma verdade para nós. Nós não somos maiores do que o corpo. E quando eu falo igreja, a gente está falando só desse grupo aqui. Aqui é a única igreja certa. Falando na igreja de Cristo, a noiva de Cristo, aqueles que professam Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Esses são nossos irmãos. Irmãos. E essa palavra está na Bíblia, não é à toa não, tá? Está lá porque é verdade, são nossos irmãos. Fomos todos amados por Deus, a ponto de Jesus enviar o seu Filho para morrer por nós pecadores, todos pecadores. Então no dia que eu achar que eu tenho direitos, e que a igreja não importa, que o outro não importa, eu realmente não entendi nada do que foi feito naquela cruz por mim. Relembrando aqui, não sendo repetitivo, mas sendo, uma fé saudável é uma fé que confia em Deus, independente das circunstâncias. Uma fé saudável é uma fé que produz mudança na nossa natureza. Uma fé saudável é uma fé que zela pelo corpo de Cristo. Amém? Amém.